Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras, hoje o capítulo de número 33 do livro de Jó. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. São os objetivos do nosso propósito. Vamos juntos. Lembrando que na descrição há um link para você compartilhar e convidar pessoas para estarem conosco. Amanhã também lanço aí o vídeo semanal, o link, né, do nosso trabalho, onde nós vamos meditar na semana de número 10. Estamos vendo aí uma vida com propósito, uma jornada inesquecível. Acesse e vamos juntos, meu irmão. Lá no capítulo 33 do livro de Jó, nós vamos meditar em uma nova perspectiva de Eliú ante ao sofrimento. Ele vai responder tanto os amigos de Jó quanto a Jó, porque Jó estava com uma visão distorcida. Na Bíblia, linguagem de hoje, por exemplo, Eliú vai dizer para Jó: Jó, parece que eu ouvi você falar que Deus foi injusto com você, que na verdade Deus fica te vigiando. No capítulo de número 33, ele diz: creio que ouvi você dizer o seguinte, não sou culpado, não cometi nenhum pecado, é Deus que inventa motivos para me atacar, que ele fica me espreitando, né, fica vigiando. Isso é o que Jó, a percepção que Jó está tendo. Jó está vendo Deus como um justiceiro impiedoso e não Deus justo e misericordioso. Então a visão de Jó também precisa ser consertada, precisa ser restaurada, porque ele está vendo Deus como um Deus vingativo. E ele vai mostrar que não é assim que deve ser a perspectiva. A primeira coisa que ele vai mostrar é algo que tem a ver com C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é um megafone de Deus. Deus usa o sofrimento para comunicar conosco. Isso é uma nova perspectiva que ele vai trazer. E de fato, irmãos, como Deus ele fala conosco. Alguém diz que Deus sussurra nas bênçãos, mas grita em meio ao sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Deus fala de várias maneiras. Aqui no livro de Jó, ele vai falar, naquela época, era a maneira, vamos lembrar que o livro de Jó é um dos primeiros livros, se não mais antigo, de toda a Escritura, no sentido da sua história. Você pode ver que o único personagem bíblico citado é Adão. Então, como ele cita apenas Adão, nós ficamos imaginando que essa poesia, esse livro, essa história contada em termos poéticos, é uma história antiquíssima. E aí, pessoal, Jó vai ouvir do seu amigo Eliú, que é o mais novo, que Deus, naquela época, havia duas maneiras pela qual ele comunicava, que era através do sonho ou das visões noturnas. Ele diz assim, no capítulo de número 33, ele diz assim: mas eu digo a você que não tem razão, pois Deus é maior do que todas as criaturas humanas. Ele vai dizer assim, que Deus ele fala conosco, mas nós não damos atenção a Deus. Ele diz assim: por que você acusa a Deus afirmando que ele não dá atenção às suas queixas? Porque Jó dizia isso, né? Então ele diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos no sono profundo, e em meio às visões noturnas. Então ele vai dizer que Deus usava essas duas maneiras prioritárias aí para comunicar. E ele diz: olha, às vezes Deus está falando e nós não estamos entendendo. De fato, irmãos, como Deus se comunica conosco e como nós somos tardios para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, irmãos. E às vezes, quando nós não queremos dar atenção, nós passamos por um momento de sofrimento, onde nós aprendemos muito, muito. E ele vai trazer aqui para Jó também uma perspectiva que Jó não está tendo. Várias vezes Jó diz que está se aproximando da morte, que está acabando. Mas ele fala sobre a possibilidade dentro daquele contexto, daquele aspecto que eles acreditavam. Eles acreditavam que poderia haver algum anjo que iria intervir a favor de Jó, dizendo: Senhor, não deixe que ele vá ali para a morte. Ele diz assim: pode ser que ele venha ser socorrido por um anjo, um dos milhares dos anjos de Deus. O anjo terá a pena dele, pedirá a Deus: solta, ele não deve descer ao mundo da morte. Bíblia, linguagem de hoje, né? Ele diz assim: então ele terá saúde. Aí diz assim: deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente, seu corpo será forte como na sua juventude. Presta atenção, irmãos. Eliú está trazendo aqui para Jó uma perspectiva redentiva, uma perspectiva da redenção. O que significa isso? Alguém pagando o preço do resgate desse indivíduo que está aí debaixo do sofrimento, que está sendo punido. E ele fala que essa pessoa, Deus poderá curá-la e levantá-la, Deus poderá aceitar. Então eu quero ser bem breve e dizer para você o seguinte: olha a perspectiva redentiva de Eliú, que alguém, um anjo, poderia dizer: pare e pagar ali um resgate. Só para a gente poder aplicar nas nossas vidas, meus irmãos. Eu quero dizer para você isso: o sofrimento é uma maneira como Deus fala conosco, nos ensina. E quando Deus nos ensina, irmãos, nós precisamos aprender e usar o que Ele está nos ensinando para a glória de Deus. Quero dizer para você que você precisa lembrar do que as Escrituras dizem. Lá na Epístola de Tiago diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, perseverança é ação contínua. Paulo, nesse mesmo sentido, vai dizer em Romanos 5 que a tribulação
ela vai produzir perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então esse é o processo pelo qual Deus vai nos moldando, é também, meu querido irmão, pelo sofrimento. Jó não tinha essa percepção. Jó estava sofrendo e no seu sofrimento ele estava dizendo que Deus não ouvia, que Deus não dava atenção às suas queixas. No entanto, fica evidente por Eliú que Deus usa o sofrimento também para falar conosco de uma maneira clara. E Eliú também traz a perspectiva para Jó. Sua situação pode ser mudada. De fato, irmãos, não há nada que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, não possa, meu querido irmão, transformar. Não há nada que Jesus possa restaurar. Não há nada que Jesus possa fazer novamente. Então, essa perspectiva da redenção apresentada por Eliú, quando ele fala aqui de anjos, ele está falando dentro do contexto espiritual que ele conhecia. Nós conhecemos Jesus e nós sabemos que ele, sim, é o nosso resgatador, porque só ele morreu por nós. Meu querido irmão, vamos seguir vendo aí o que Eliú tem para corrigir na visão de Jó e de seus amigos. Nós aprendemos hoje que a visão de Jó era que Deus só estava punindo, perseguindo e espreitando para ver se Jó poderia ser destruído. E Eliú traz aqui uma nova perspectiva. Deus está comunicando ao meu sofrimento. E pode ser que você mude de situação, porque pode haver o preço, o aceite do preço de um resgate. Nós sabemos que Deus aceitou a oferta de Cristo, e nós somos resgatados de uma vez por todas das trevas para a luz, fomos transportados do reino do Filho, para o reino do Filho do seu amor, fomos arrancados das trevas pelas garras da graça de Deus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.